Aquele que promove divisões está sendo, na verdade, instrumento de Satanás. Deus é o Deus da unidade. Ao mesmo tempo que é uno, é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Divina, perfeita e eterna comunidade de amor. Ao criar o homem e a mulher, Deus desejou que os dois vivessem unidos. Depois desejou que o seu povo vivesse unido. Jesus vem pregando a unidade e deixa o mandamento para que a igreja seja unida. Porém, na contramão da vontade de Deus está o propósito do diabo. O diabo é aquele que divide, aquele que separa. E o grande problema é quando eu e você nos deixamos, nos permitimos ser instrumentos de Satanás para promover a divisão nessa terra. Sim, o diabo é o divisor desde o princípio. Precisamos lembrar que Lúcifer foi aquele anjo que se rebelou contra Deus e fez com que outros anjos também se rebelassem contra Deus e arrastou assim a terça parte dos anjos do céu consigo. E uma vez esse anjo, juntamente com os outros, caído, Satanás, na personificação da serpente, tenta o homem para que o homem pudesse pecar e assim pudesse se separar de Deus, e foi o que aconteceu. Promoveu ele a divisão entre o homem e Deus. E ao longo da história bíblica, da história do povo de Deus, nós vemos que divisões foram acontecendo, infelizmente. Quando chegamos, por exemplo, em Números capítulo 13, capítulo 14, nós vemos uma divisão acontecer. Quando nós chegamos, por exemplo, em Números capítulo 16, nós vemos também uma enorme divisão acontecendo no meio do povo de Deus, da comunidade israelita. Vai dizer, por exemplo, Números 16, verso 1 em diante, que Coré, filho de Azar, filho de Cate, filho de Levi, Datã e Abirã, filhos de Eliabe, Ion, filho de Felete, todos os filhos de Ruben, levantaram-se contra Moisés, juntamente com outros 250 israelitas, príncipes da Assembleia, membros do conselho e homens notáveis. Aqui nós vemos uma divisão acontecer no meio da comunidade de Israel. A divisão sempre perseguiu o povo de Deus. E entre os próprios apóstolos de Jesus, entre os próprios discípulos de Jesus, ainda havia divisões. Aqueles homens que estavam sempre ouvindo do Senhor e Mestre sobre amor, sobre misericórdia, sobre bondade, sobre unidade. Mesmo entre esses, ainda havia princípios de divisão, princípios de competição. Lucas capítulo 9, verso 46, vai dizer que veio-lhes o pensamento de qual deles seria o maior, espírito de competição. Mateus capítulo de número 20, a partir do verso 20, nós lemos que aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu de Jesus com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. E veja qual era a súplica dela. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela estava pedindo para os dois filhos dela um lugar privilegiado para cada um deles. E quando os demais apóstolos viram e ouviram aquilo, olha só o que diz o verso 24 de Mateus 20. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os dois irmãos. Já ali começou a nascer uma divisão entre os apóstolos, entre os seguidores de Jesus, sendo necessário, a partir do versículo de número 25, Jesus começar a exortá-los e a ensiná-los severamente. Nas primeiras comunidades cristãs aconteceram divisões. Eu cito aqui, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo exortando a comunidade de Corinto a respeito de divisão, quando ele escreve assim: com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é isso um modo de pensar totalmente humano? O apóstolo Paulo destaca aqui a imaturidade, a carnalidade daquele povo e condena a divisão que estava havendo. Havia uma divisão entre eles. E quando nós analisamos a história da igreja, nós vemos que divisões de pequenas e grandes proporções aconteceram.
E nos dias atuais não é diferente, continua a acontecer divisões. Deus nos exorta para que nós não sejamos divisores, para que não haja divisão entre nós. Marcos capítulo de número 3, no verso 24, Jesus disse assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Verso 25, e se uma casa está dividida contra si mesma, tal qual casa não poderá permanecer. Olha só, lá no livro de Judas, no capítulo 1, a partir do verso 18, nós lemos assim: no fim dos tempos virão impostores que viverão segundo as suas paixões ímpias, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito. Veja bem que as divisões são sinais principalmente dos finais dos tempos e que essas divisões são causadas por pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Porque lá em Gálatas capítulo de número 5 está escrito que as obras da carne, entre elas está partidos, divisões, discórdias. Por isso que nós temos a advertência que está, por exemplo, em Romanos 16, 17, que diz: rogo-vos, irmãos, Paulo dizendo, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre. Lá em Tito, capítulo de número 3, no verso 10 está escrito: o homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o. Ou seja, eu e você precisamos nos afastar, precisamos ficar longe de pessoas que provocam divisões. Outra exortação e advertência que temos por parte do apóstolo Paulo é a que está escrita em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 10. Quando lemos assim: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Precisamos reconhecer que há uma punição severa para quem promove divisões. Que eu e você não sejamos promotores de divisões, por meio de brigas, de contendas, por meio de disputas, de calúnias, de mentiras, de fofocas, por meio de falsos testemunhos, mas que eu e você possamos ser promotores da unidade, promotores da paz, promotores de união, seja lá qual for o ambiente onde nós estivermos, na família, na comunidade, na paróquia, na diocese, seja lá qual for. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.